A nossa igreja tem uma frase, que é uma frase quase que a identifica, né? Uma igreja apaixonada por Deus e por pessoas. Eu digo que uma coisa está altamente ligada à outra. Quando um religioso, conhecedor das Escrituras, um fariseu, e juntamente com eles estavam lá os escribas, tudo gente que manjava muito de teologia, né? Que manjavam do Velho Testamento, da Torá, e etc, etc. Eles chegaram e eles sempre estavam querendo pegar Jesus em alguma coisa que ele se contradizesse, sumiu aqui a palavra assim, alguma coisa que ele pudesse contradizer. Então, alguma coisa nesse sentido, eles ficavam procurando. Então, um dia, alguém chegou para Jesus e perguntou: mestre, é o seguinte, os mandamentos, exatamente o que dizem os mandamentos? Era quase que uma pergunta assim: se você, Jesus, fosse resumir os mandamentos, como é que você os resumiria? E ele disse assim, que nós deveríamos amar a Deus acima de tudo, de todos, com todas as nossas forças, com todo o nosso ser. E aí ele disse que há um mandamento semelhante a esse. Então o primeiro mandamento é amar a Deus. Ele tem que estar acima de tudo e de todos, ele tem que ser o centro da nossa vida. E um semelhante a esse, muita gente confunde achando que é um mandamento só, no sentido de que eles estão iguais. Não, não existe mandamento igual a amar a Deus acima de tudo e de todos. Não existe. Mas um semelhante a esse, quer dizer, um que está ali, ó, coladinho nesse, é amar o próximo como a nós mesmos. E João, ele afirma no Evangelho, nas suas epístolas, que nós devemos nos amar uns aos outros, assim como Jesus nos amou. Então, líderes apaixonados por Deus. E se você é totalmente apaixonado por Deus, se Deus está no centro da sua vida, se você realmente já se entregou a Ele, você quer fazer a vontade dEle, então Ele está ordenando a você: ame o seu próximo como a si mesmo. Ame uns aos outros assim como eu os amei. Deus entregou o seu filho entregou a sua vida por nós, e assim nós devemos nos amar uns aos outros. Então isso é totalmente bíblico, isso é totalmente o resumo de tudo que Deus quer de nós, que nós sejamos apaixonados por Ele e que, obviamente, sejamos apaixonados por aquilo que Ele é apaixonado, que são pessoas. Se você está apaixonado por coisas, há um momento agora de você mudar isso aí. Mas o que são líderes apaixonados por Deus e por pessoas? O que eles fazem? No que eles se empenham? O que os move? O que os move? Qual é o poder que os levam a realizar? E o que, na realização dessa vontade de Deus, o que exatamente eles fazem? Então, eu separei 3 palavrinhas aí para você. Líderes apaixonados por Deus e por pessoas, eles sonham, eles oram e eles cuidam. Esse sermão, ele tem por base 8 hábitos de líderes de pequenos grupos eficazes, ou 8 hábitos do líder eficaz de pequenos grupos, ou de grupos pequenos, do Dave Earley, que até esteve aqui na nossa igreja, né? Então, isso aqui, através desta palavra, também quero estimular você a se inscrever na escola do discípulo, no curso dos 8 hábitos. Principalmente você que é um líder em treinamento, ou é um líder de PGM que ainda não fez esse curso, ele é sensacional. Você vai dar um salto na sua eficácia no que diz respeito a cuidado de vidas. Então, faça o curso 8 hábitos na escola do discípulo. Líderes que são apaixonados por Deus e por pessoas, eles sonham. Veja só esse versículo da palavra de Deus. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu. Olha lá os sentidos sendo chamados, né? O olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem. São as que Deus preparou para os que
o amam. 1 Coríntios 2, 9. Certa vez, eu vou contar isso, é uma história que eu quero contar para você. Eu estava fazendo um estudo no Evangelho de Lucas. Inclusive, a gente ia pregar aqui na igreja uma série de sermões baseados no livro de Lucas. E cada evangelho lá tem o seu tema. Mas um comentarista disse que o livro de Lucas poderia ser chamado, ou o Evangelho de Lucas poderia ser chamado de o Evangelho do Espírito Santo. Porque ele dá foco no Espírito Santo. Desde o seu começo até o seu final. Não é por nada que depois esse próprio autor escreveu Atos dos Apóstolos, que podia ser muito bem também chamado de Atos do Espírito Santo através da igreja. Então, esse livro me levou a pensar em alguma coisa que não estava ali tão claro, mas o que um estudo um pouquinho mais profundo, ele me levou a pensar nas histórias de pessoas que estão envolvidas e como Lucas abordam essas histórias das pessoas. Começando até pelo prefácio do livro. Ele dedica o livro. Hoje muita gente faz isso, e desde aquele tempo era assim. Quando escreve um livro, às vezes tem a dedicatória, não é? E ele faz a dedicatória a um senador da República Romana, né? Aquela, onde tudo começou com essa história de república, mas ele estava escrevendo a um senador chamado Teófilo. E eu falei assim, puxa, já pensou? Um evangelho, no seu prefácio, tem uma dedicatória a um político. Você nem pode imaginar isso, né? Puxa, não, político não. Mas, na verdade, ele tem ali a sua dedicatória a um homem que poderia influenciar aqueles que tinham pensamento helênico, os gregos. Porque ele era um grego, de descendência grega, mas um cidadão romano, ou de ascendência, né, grega, cidadão romano. Então ele presta. Agora, deixa eu fazer uma coisa. Geralmente as pessoas desafiam a gente para motivar a gente, dizendo assim, você precisa de um sonho. Aí você fica imaginando, o que eu vou sonhar, qual é o sonho que eu vou ter. Aí alguém te desafia mais, fala, não, mas pense grande. Porque sonho pequeno, qualquer um faz, qualquer um realiza. Pense grande, pense grande, pense grande. E aí você começa a pensar grande, grande, grande. Aí tem coisa que você imagina que você fala assim, meu Deus, mas isso aqui eu não vou conseguir fazer, é muito grande. Aí alguém chega para você, mas pois você está vendo? Ó, é o sonho grande que vale a pena, são os grandes desafios. Quando eu comecei a ler o livro de Lucas, e olha que eu trabalhei muito tempo estudando também sobre liderança, fiz alguns cursos e tudo mais, tal. E eu vejo que, tanto na quem fala sobre liderança no meio evangélico, como no meio secular, fala muito sobre o poder dos sonhos. Naquele momento eu fui desafiado a ver uma coisa diferente. Pense comigo aqui. Você acha mesmo que Teófilo sonhou em qualquer um dos seus sonhos que ele faria parte do prefácio de um evangelho que seria um dos livros mais lidos no mundo, na história toda? Ele falou assim, já sei. Eu sei que eu tenho esse sonhozinho aí de ser senador. Você acha que ele pensou assim? Aí depois ele pensou, não, mas o meu maior sonho é que um evangelista que vai escrever sobre Jesus, o Messias, o prometido de Deus, coloque lá no prefácio do livro dele meu nome. Claro que não, gente. Aliás, nem era da cultura dele ficar esperando o Messias prometido. Isso era coisa para judeu. Mas ele estava lá. Aí quando eu fui vendo as histórias contadas por Lucas, eu vi, por exemplo, o relato de Isabel. Isabel era uma mulher estéril. A gente não sabe exatamente se o problema estava com seu marido ou com ela, porque naquele tempo, dentro de uma cultura machista, tudo era culpa da mulher mesmo. Você não pode ter filho, é culpa da mulher, ela que não pode. Mas ela era, de certa maneira, envergonhada, né, por causa do seu estado. Isso me chama muito a atenção, porque o sonho de Deus, ele escolhe pessoas que
geralmente nós não escolheríamos. Quando você sonha os sonhos de Deus, ele exalta o humilhado para a glória dele. E aquela mulher, ela tinha esse constrangimento, apesar de ser uma mulher muito temente a Deus, admirada por causa disso lá no meio da sua família, e ela não podia ter filho, e ela então já é velha. Você acha que uma mulher que não ovula mais, e o seu marido já é bem idoso, já não funciona mais, você acha mesmo que aquela mulher ia pensar assim, não, na minha velhice eu tenho um sonho, não vou ficar grávida durante a juventude, dá o sonho dela, mas quando eu for velha, bem mais velha, eu vou ter um filho, milagrosamente, vai aparecer um anjo que vai falar que eu vou ter um filho, e aí ele vai chegar a falar com o meu marido, o marido dela ia acreditar nesse sonho, né? Tanto é que não acreditou, ficou até mudo por causa da sua incredulidade, e aí ele chega lá e fala assim, aí quando eu chegar lá, vai pisar no meu marido e o nome dele vai ser João. Aí eu vou esfregar na cara de todas as mulheres que me constrangeram, que me envergonharam. Aí está vendo, você não pode ter filho, você não pode ter filho. Aí eu vou ter um filho que vai se chamar João. O filho delas vai ser um João ninguém, mas o meu filho vai ser João o Batista. Você acha que ela pensava nisso? Claro que não, ela não tinha esse sonho, você me entende? Você entende que o Espírito Santo estava ministrando através da leitura e o estudo do Evangelho de João? É assim que funciona os sonhos de Deus. E Maria? Ah, tá bom, então vamos lá. Maria, uma virgem, desconhecida, mulher temente a Deus e tudo mais, ela tinha um sonho. Antes de eu ter relações sexuais, virá sobre mim o Espírito Santo, e ele então colocará no meu ventre o Salvador do mundo, e o meu grande sonho se tornará realidade. Você acha que Maria teve esse sonho? Claro que não. Claro que não. Quando o anjo chega e fala para ela, salve, ó, agraciada do Senhor, ele diz assim, uau, peraí, agraciada do Senhor. Aí vem, porque um anjão chega aqui e me fala agraciada do Senhor, tem alguma coisa que eu preciso fazer. Mas a gente começa a perceber que os sonhos de Deus é um favor dele, vai além do possível. Como é que ela podia ter um filho sem ter relação, sem estar casada? O homem não realiza o sonho que é de Deus, é o sobrenatural. O sonho de Deus exalta o humilhado, ele é favor de Deus, ele vai além do possível, é necessário aplicar fé. O sonho de Deus, ele traz contentamento, sentimento de propósito. Olha o que eu vou te falar, propósito de vida, revela o futuro. Esses são os sonhos de Deus. Tinha um homem, Simeão, ele estava lá no templo. Esse sim, ele tinha um sonho. Ele tinha um sonho de ver o reino de Deus estabelecido através do Messias. Ele vai ficando velho. Eu acho que o tempo tem aquela tendência a matar todos os sonhos, né? Vai passando o tempo, não acontece, você fala, deixa para lá. Mas aquele homem não. E ele ficou orando lá no templo. E aí então ele pegou o Salvador nos braços, era um bebezinho ainda. Porque Jesus, ele planta sonhos. Mesmo antes de ter nascido, Jesus já estava plantando sonhos no coração de Isabel, no coração de Maria. Ele está plantando sonhos no coração de Simeão. Mas quando ele nasce, aquele homem pega e fala, agora pronto, já estou satisfeito, posso morrer em paz. Propósito de vida cumprido, dá uma satisfação tão grande que fala, agora eu não preciso mais nem de vida mais, estou pronto para ir para o céu. Os sonhos de Deus, eles fazem isso com vocês, fazem isso conosco, nós todos. Qual é o teu grande sonho? Eu tenho uma má notícia para você, pode ser que ele nunca se torne realidade, mas a boa notícia é que o sonho de Deus é maior do que o teu sonho, e os sonhos de Deus se realizarão todos na sua vida. Amém? Só que a gente tem que alinhar esse sonho, gente. Porque não pode ser o meu sonho, o seu sonho. Tem que ser o sonho de Deus. O sonho de Deus é a vontade dele sendo cumprida na nossa vida. Quando a gente sonha isso, a gente percebe que
essa vontade de Deus, ela é primeiramente boa. Não é aquela coisa que fala assim, essa que é a vontade de Deus, ai que ruim. Não, não. Ela é perfeita, quer dizer, você não acha defeito. Porque quando a vontade de Deus se cumpre, a despeito da sua, você fala assim, uau, olha só, minha vontade era aquela, olha o que Deus fez comigo. Mas como que eu fui pequeno no meu sonho, né? O sonho de Deus era bem maior. O sonho de Deus era bem maior. E sabe o que acontece? Os sonhos de Deus conectam as pessoas. Porque quando você sonha um sonho sozinho, ele é um sonho pequeno porque ele dificilmente vai até ser realizável. O sonho de Deus conectam as pessoas. E aí quando as pessoas são conectadas pelos sonhos de Deus, elas realizam o grande sonho, que está conectado ao maior de todos os mandamentos. E ao semelhante a ele. Você entende? Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Quem vai se lembrar de homens como aqueles sacerdotes simples que ficavam orando lá em Jerusalém, e o nome dele não estava na história, aconteceu uma vez na história, e depois pronto. Claro que ficou gravado para sempre. Mas o nome dele é muito importante na história do reino de Deus sendo estabelecido. Você está trabalhando para quem? Você está realizando a vontade de quem? Qual é a cultura de vida que você tem vivido? Mostra mais a cultura deste mundo ou a cultura do reino de Deus? Que vontade você quer fazer? O seu sonho está ligado a quem? A si próprio ou a Deus? Então eu quero agora objetivar, ou especificar, ou trazer mais, por mais foco. Eu e você, nós lideramos. E somos líderes de pequenos grupos também. Nunca deixamos de ser. Tem gente que fala assim, não, eu gostava quando eu era líder de pequeno grupo. Mas sempre você vai, quando você entra dentro desse sonho de Deus que Deus pôs para a nossa igreja, você sempre vai ser líder de um pequeno grupo. Ou vai ser líder de um pequeno grupo lá, onde você começou, né? Você tem o seu PGM, aí você tem um líder em treinamento, você está formando novas pessoas. De repente, Deus vai te capacitando e te gabaritando para você ser um supervisor. E aí você pega ali e lidera aquele que lideram outras pessoas. Depois a mesma coisa com coordenador, pastor de rede, ou seja lá o que for. Mas isso são nomenclaturas. É um método que nós usamos. Para quê? Para fazer a vontade de Deus. Porque no fim o que Deus quer de nós mesmos é que nós sejamos apaixonados por Ele e sejamos apaixonados pelas pessoas. E essa é uma maneira de cuidar dessas pessoas. E aí a pergunta para você é, qual é um sonho que um líder de PGM em qualquer momento da sua vida deve ter? Eu monto um acróstico para isso. E aqui também está no curso dos 8 hábitos. Para você lembrar o acróstico, é SCM. Fale comigo, SCM. SCM. Pois é. Você pode lembrar assim, sou corintiano mesmo, é um bom acróstico, não é verdade? Não, aí não. Quanta heresia, né, gente? Então, alguém até falou assim que tinha que ser o Palmeiras, mas não cola muito bem aqui nesse ponto. Por exemplo, quando eu for falar sobre sofrimento, vai colar mais com o Palmeiras. Porque sonho não cola para o Palmeiras. Porque quantos anos os palmeirenses sonham ser campeões de clubes, né? E até hoje, mas persevera no sonho aí, meu irmão. Eu admiro a fé dos palmeirenses. Tem uma coisa que eu admiro, é a fé. Eles continuam acreditando que um dia o Palmeiras vai ser campeão de clubes. Mas então, tirando a brincadeira e a heresia, SCM significa saúde do grupo, crescimento numérico do grupo e multiplicação do grupo. Se você multiplicar um grupo doente, você está multiplicando o quê? Doença. Se você multiplica um corpo saudável, um grupo saudável, você está multiplicando o quê? Saúde.
E olha, todo lugar que tem saúde tem crescimento numérico. E quem cresce com saúde, olha, a gente pode fazer o que for para tentar parar aquele crescimento, mas o corpo saudável, ele cresce naturalmente, ele não para. É da natureza crescer. E por que nós devemos ter esse sonho? Só porque a gente está montando uma metodologia aqui? Não, porque existe uma multidão que necessita de amor e cuidado. É por isso que a gente tem que fazer. A gente tem que fazer porque o seu pastor, o seu supervisor está pedindo para você, porque o coordenador está pedindo, porque o pastor de rede está pedindo, porque esse é o sistema da igreja, tal. Não, a gente tem que fazer porque a gente ama pessoas. A gente quer cuidar de pessoas. Sabe, gente, eu admiro tudo e eu amo e eu oro a Deus para que as coisas permaneçam, a gente permaneça fazendo tudo que a gente está fazendo, e talvez de outras maneiras, e faça mais ainda, mas enfim. Sabe o que eu acho lindo? É quando uma pessoa cuida da outra pessoa. Por exemplo, eu estou aqui pregando. Talvez você passe por aqui, me veja e pregou, foi bênção na sua vida, mas pronto, acabou às vezes. A minha influência pode ser uma influência muito grande, sim. Pode ser. Você faz um curso, seja qual curso você for, na escola da família, na escola do discípulo, que são bênção na vida das pessoas, esses cursos. Mas se você só fica naquele curso, é um curso só que passou. Quanta gente já fez um curso de cura interior e hoje está totalmente doente de novo? Quanta gente já fez curso aliança e hoje está separado? Quanta gente já fez grifac e hoje está separado? Existem várias questões ali que a gente não pode idolatrar a ferramenta. Quanta gente fez parte de um pequeno grupo e hoje está afastado? As ferramentas são ferramentas, mas você tem que saber o seu porquê. O seu porquê. Aí é diferente. Aí é diferente. Aí é muito diferente, porque você realmente se importa com as pessoas. Mas que você fala, mas pastor, é difícil, hein? Não é fácil não, acompanha uma pessoa, sim, é o que eu faço. A vida nossa é viver entre as pessoas. E eu sei o quanto difícil é. E eu sei o quanto é difícil cuidar de mim também. Você acha que é fácil cuidar de mim? Pergunta para minha esposa. Então, tem coisas que são grandes desafios. Mas eu creio que quando a gente se conecta no porquê, amar a Deus e amar as pessoas, e isso se torna o nosso porquê, todas as ferramentas nos abençoarão para a gente cumprir a missão que Deus nos deu. Aí a gente une tudo. Mas o que eu acho lindo é o discipulado. Quando uma pessoa pega uma pessoa novinha na fé, e ela percebe assim, olha só, ele está com problema assim meio de origem, de destino, de identidade, vai lá e faz um veredas com ele. Mas ele não fala, agora fiz veredas com você, tchau. Não, ele continua. Aí ele vai lá e fala assim, olha só, agora ele, imagem de masculinidade dele está assim, vai fazer o homem ao máximo. Aí ele vai lá e vê assim, puxa, ele está sem disciplinas espirituais, vai lá, tem um curso lá na escola do discípulo, disciplinas espirituais, vamos aqui fazer, sabe, quando você sonha esse sonho de pegar uma pessoa e ir crescendo junto com ela, o discipulado é lindo, foi isso que Jesus nos ensinou, ele se importou com os seus 12, ele cuidou deles, ele os levou a um outro patamar de vida, e ficou com eles e está com eles para sempre. Eu acho lindo quando há uma história de cuidado, quando as pessoas não dizem, agora já fiz isso com você, tchau. Não, mas elas andam juntas por longo tempo. Isso é lindo demais. Para mim, por isso é que eu sou assim, uma pessoa que, por ser apaixonado por Deus e por pessoas, sou apaixonado também por pequenos grupos, sou apaixonado também por discipulado, porque eu creio que isso é a vontade de Deus para as nossas vidas. Senão a gente fica fazendo evento e pronto. Mas líderes apaixonados por Deus e por pessoas, eles oram, porque tem que ter poder para fazer isso. Eu tenho um sobrinho, não sei se ele está aí, o Edgar. Edgar está aí? É que com máscara a gente... Tem um líder do PGM dele, e ele passou por um trauma tremendo.
E o líder do PGM pegou ele para discipular. Até hoje eles andam juntos e o líder do PGM está aí. O Ricardo está aqui. Ô, Ricardo, você está mascarado, hein, Ricardo? Então, está com boné e máscara, só parece o óculos, Ricardo. E você manda aquelas fotinhas. Cara, eu oro sempre agradecendo a Deus por sua vida, pela vida do Edgar. O Edgar teve um trauma terrível quando perdeu a sua esposa. Ela ficou doente com Covid e ele ficou desorientado. E ele foi ao psicólogo, ele procurou a minha ajuda e tal. Mas sabe, eu percebi que você foi a força para ele. Sabe por quê? Porque você orou com ele e você cuidou da vida dele. E você o acompanhou. E até hoje você manda aquelas fotinhas para mim. Você está caminhando junto. Gente, sabe por que muitos de nós desistimos de PGM, de discipulado e tal? Porque dá vontade de falar, não, larga a mão só disso daí, dá muito trabalho. Eu já fiz a minha parte, agora é hora de outro fazer a parte. Não dá, não. Mas onde a gente vai encontrar poder para não desistir? Onde a gente vai encontrar poder para perseverar? Na oração. Tem um dito que se atribui a Lutero. Eu não sei se é exatamente de Lutero, porque pouco se sabe de algumas coisas do que Lutero falou, mas que era fazia parte do conteúdo teológico de Lutero, isso eu não tenho dúvida. Dizia que ele disse assim: eu geralmente oro 2 horas por dia, exceto em dias muito ocupados. Nesses dias eu oro 3. Você não tira o tempo da oração porque você tem muita coisa para fazer naquele dia. Se tem mais desafios, ore mais. Sabe por quê? Porque pode muito a oração de um justo. Sabe por quê? Porque quando a gente olha para Jesus, tinha uma multidão procurando ele sabia o dia intenso que ele ia ter, e ele começou a orar de madrugada, foi longe orando, e de repente estava todo mundo procurando. Onde é que você estava? Tipo assim, você estava fazendo, tem um monte de gente precisando de você, Jesus. E o senhor está aqui separado, o que o senhor está fazendo? Meditação esotérica, o que é? Mas ele estava conversando com o Pai, porque ele sabia que para realizar a missão que ele tinha que realizar, ele tinha que estar cheio do poder do Espírito Santo. Por que os líderes mais eficazes devem orar mais? Orar diariamente. Porque a oração, presta atenção, a oração, você tem muitas tarefas para realizar, ligar, contatar e tal, e fazer, e procurar quem está afastando, tal, você tem muita coisa. Mas eu vou dizer uma coisa para você: oração é a tarefa mais importante de um líder. Você acha que a oração está tirando muito do tempo que você podia estar fazendo alguma coisa que você acha que é mais objetiva? A oração poupa tempo. Você acha assim, puxa, se eu estivesse lá com essa pessoa, poderia ajudá-lo. Mas eu quero dizer uma coisa para você: a oração chega a todos os lugares, mesmo que você não esteja ali fisicamente. A oração é respondida por quem tudo pode. Então você fala, mas isso aqui é impossível, mas a oração é respondida por quem tudo pode. Sobre a oração chega a todos os lugares e a oração é respondida por quem tudo pode, eu queria falar eu estava, esses dias, faz tempo que é para eu fazer isso. Eu fui bater um papo com meu amigo Vladimir, doutor Vladimir. Eu conhecia ele desde que antes dele ser doutor e tudo mais, né? Ele é um neurocirurgião. E aí, eu estava batendo um papo com ele, e ele estava contando o testemunho de quando ele esteve internado no hospital, sobre a presença de Deus. Eu sei que muitas pessoas perderam entes queridos aqui, né? Não é verdade? Mas sabe, o mais importante não é se Deus respondeu a sua oração de um jeito ou de outro. Mas sabe o que foi mais importante? É que Deus estava com você na fornalha. Nós acabamos de cantar aqui. Há um outro na fornalha, nas suas maiores provações. Não é o que vai ou não vai acontecer, mas é quem está com você.
E eu estava ouvindo o testemunho dele, e ele disse que chegou um momento que, a gente estava conversando, falou, cara, chegou um momento que eu tinha desistido. Falou, melhor morrer, porque eu já sei, é médico, né? Falou, esse processo que está acontecendo aqui, estou piorando, já sei que tem alguma bactéria, já estou sendo, enfim, ele sabe todo aquele processo, né? E ele estava para desistir. Estava nervoso, chegou a puxar as coisas e tal, do braço dele. Enfim, acho que ele chegou a morder. Eu falei, como se faz isso, rapaz? Mordeu, parece, o dedo da enfermeira que estava cuidando dele lá. Enfim. E aí ele disse assim, olha, eu ouvi um áudio de oração que a minha esposa levou para mim. Só uma frase eu lembro de toda aquela oração. Tem muita gente orando por você. Falou, naquele momento, eu disse, eu quero viver. E entregou a vida dele ali para Jesus, para lutar junto com aquela recuperação. Depois daquele momento, ele viu uma silhueta, né? Alguém se aproximando, levantou a mão e orou por ele. E aí então, a esposa dele relata, depois de eu ter colocado o som da oração no seu ouvido e você ter escutado aquilo, você pode ouvir os meus áudios, só são notícias de melhora, 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 melhora. Uma médica entrou, depois que ele já estava consciente, diz que ele falou assim, uma médica assim, muito reconhecida, tal, da área, ela pôs o pé na sala e falou assim, Vladimir, não tem explicação, você é um milagre. É a oração que vai aonde você não pode ir em determinados lugares. A oração que você está fazendo agora por um doente, entra lá no CTI, e é respondida por um Deus que tudo pode. Quando Deus diz, não, chegou o tempo, chegou. Não é uma doença que vai dizer, é o Senhor. Quem recolhe aquele que é dele é o Senhor. A oração, ela chega a todos os lugares, ela é respondida por quem tudo pode. E você acha que a minha visão espiritual ficou menor depois que eu vi esse testemunho, ou ficou maior? A oração, ela aumenta a sua visão espiritual. Você passa a perceber que nem tudo é com as coisas deste mundo, é com ações e reações, com metodologias deste mundo, confiar em coisas deste mundo, em o conhecimento deste mundo. A sua força, o seu poder, é força e o poder de Deus. Quando você está no meio de uma batalha, a oração é uma poderosa arma espiritual. A oração, ela mexe com o coração de Deus, faz coisas incríveis. Deus falou para Moisés, Moisés, olha esse povo que está me seguindo aí, ó, é um povo rebelde e obstinado, vou matar todo mundo, eles vão ser extintos. Acabou o tempo de vida para eles. Mas aí eu vou poupar você e os que acreditam, os que são fiéis. Eu acho que se fosse alguns de nós, a gente diria, poxa, que honra, hein? Aliás, eu não sei se fosse Moisés, gente, eu não sei se eu reagiria como ele. Talvez sim, movido pelo Espírito Santo, mas por mim mesmo não. Eu ia dizer assim, ufa Deus, até que enfim, porque esse povo, ele me dá um trabalhão, hein? Meu Deus, o Senhor me chamou lá, esse povo viu tantos sinais e ainda continua obstinado. Não dá mais não, Deus, vamos aí. Não tem problema não, a gente começa com poucos, mas recomeça bem. Foi isso que Moisés disse? Ele disse, não Deus, não faça isso, senão risco o meu nome do livro da vida. Se o povo não entrou, também não quero entrar. Deus olhou para o coração de Moisés e falou, puxa, que homem que tem o coração de quem ama. E ele ouviu a oração de Moisés. Gente, não se engane, alguns dizem isso, eu tenho que ser fiel a tudo que aconteceu. Deus fez o que ele falou que ia fazer, porque nenhum daqueles que duvidaram colocaram o pé na terra prometida. Mas uma coisa ele fez em resposta à oração de Moisés. Ele atendeu e naquele momento não fez o que ele iria fazer. Sabe por quê? Por causa da amizade dele
com Moisés, porque Moisés era um homem que orava, que conversava com Deus. Olha, talvez esteja no tempo de você fazer uma coisa bem prática, para você não parar de dizer, eu vou orar, eu quero avivamento. Sabe por quê? Eu vi o pastor Hernandes Dias Lopes, ele falou uma coisa muito interessante. Vocês já notaram, que eles notaram, alguns estudiosos notaram, que quando a gente quer avivamento, a gente escreve sobre avivamento, a gente fala sobre avivamento, a gente estuda sobre avivamento. Aí ele diz assim, isso é uma das marcas que não tem avivamento. E talvez não virá o avivamento. Aí eu fiquei pensando naquilo que o Hernandes Dias Lopes falou, deixa eu ver aqui, vamos continuar. Ele disse assim, porque quando você está em avivamento, você não tem tempo para escrever sobre avivamento, você não tem tempo para caracterizar o avivamento, você não tem tempo para fazer todas essas coisas, quando não tem avivamento, porque você só tem tempo para viver o avivamento. Se você quer saber melhor como conectar essas coisas, porque a oração deve ser conectada ao jejum, faça um curso da escola do discípulo, faça disciplinas espirituais. Chama assim ainda, Yuri, disciplinas espirituais? Espiritualidade na prática. Agora você pôs um nome mais pós-moderno, né? Espiritualidade na prática, ficou legal. É do mesmo daquele curso que está tendo, que a gente pode fazer de grátis, mas quem não é membro da igreja tem que pagar. Aí, olha aí, está fácil então. Você está vendo? Faça alguma coisa, mova o seu mundo interior. Nesse mundo de corre-corre, de tanta coisa aí, do celular, tomando você, né, completamente. Eu vi esses dias o Sinek, ele estava mandou um vídeo, foi até o pastor William que ajudou. O Sinek falou, ou Sinek, sei lá. Sinek é lá em inglês, né, mas parece que o nome dele não é em inglês, mas assim, deixa para lá. Ele estava falando sobre o celular. Foi legal aquilo que eu achei. Sobre o que você considera realmente importante. Então, ele fez assim, olha, ele estava sem celular na mão. Ele falou, olha, vocês estão considerando que eu olhando para vocês, que vocês são muito importantes, não é verdade? Mas a partir do momento em que eu pego o celular, você está se sentindo tão importante agora para mim? Aí você fala comigo, eu falo, aham. Então, não é. Aí, para eu falar que estou prestando atenção em você, eu repito a última frase, mas não se engane, é a única coisa que o cara sabe, é a última frase que você falou. E aí, é verdade, você está falando assim, 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 aí ele repete a última frase, então. E ali está rolando Instagram, grupos de WhatsApp, Facebook e tudo. Você vai se considerar importante? Ele disse assim, até quando as pessoas pegam numa mesa de jantar, pesquisa, ele é um pesquisador, dizer, põe o celular e põe em cima da mesa, mesmo assim as pessoas dizem, olha, ele está de olho, mesmo que ele vira de cabeça para baixo. Quem é mais importante para você? Como que você conversa com Deus? Você fecha tudo e fala, Deus, agora sou eu e o Senhor aqui, ninguém mais. Nós vamos orar, Deus, eu quero andar com o Senhor, porque realizações de sonho é para quem anda com o Senhor, conhece a vontade de Deus, quem anda com Ele. Você pode me dizer se, olha só, estou vendo aqui um grande amigo meu, o Renato Tchetcha, mas não sei muito bem o que ele está, ainda te chamo de Renato Tchetcha, não, mas ele falou lá que não chama mais. Ixi. Então, você vê, está atrasado. Só que, Renato, nós precisamos aí, né? Alô, a gente precisa renovar aí, andar junto de novo. Eu continuo considerando meu amigo, mas eu não sei o que ele tem passado durante esses anos. Eu sabia lá quando a gente andava mais perto, não é verdade? Não deixei de ser amigo, mas sou um amigo um pouco mais distante. Como é que está a sua amizade com Deus? Como é que está a sua espiritualidade? Como é que você tem andado? Cheio de coisas, e o brilho dessa terra, a glória deste mundo tem envolvido você? Porque afinal de contas, né, são tantas coisas que podem nos envolver e tomar o nosso tempo. E aí depois a gente vai dizer que não tem tempo para orar.
Lá no curso dos 8 hábitos, eu acho legal que todo final de capítulo tem alguma coisa prática para você fazer. Você pôr um quadro de oração pessoal do líder. Meu horário de oração o tempo de oração tenho um caderno que posso anotar as respostas e pedidos. Sim, não, meu lugar para orar meu plano porque se você não estabelece essas coisas que parecem simplesinhas, você fica igual aqueles projetos de final de ano, né? Eu vou aprender inglês. Já estamos vou te falar para você, já estamos em agosto. Você aprendeu inglês? Você falou no começo da Coca-Cola faz mal, se não parar de tudo, vou tomar pouco. Já estamos em agosto. Você parou de tomar Coca-Cola? Você falou que ia emagrecer no final do ano. Você emagreceu? Você falou que não, agora esse ano vou fazer caminhada, vou fazer exercício, vou melhorar. Você fez isso? Uau, se fez, parabéns. Você falou que fez, glória, porque já está em agosto, hein? Já está em agosto. Mas daí a pouco vem dia 31, pelo menos para você dizer assim, feliz ano novo, tudo novo na sua vida. E eu quero terminar dizendo que você precisa realize o sonho que Deus nos deu. Sabe, para a gente colocar isso, que a gente está ouvindo, se isso ser vida, a gente precisa realizar. Realizar o cuidado, porque líderes apaixonados por Deus, eles sonham, eles oram, eles realizam. O que é que você vai fazer lá no seu PGM? Você não quer alcançar pessoas que estão precisando do amor? Então, convide. O convite é algo importante. Convide, persevere em um processo, aproveite todas as oportunidades. Ganhe uma pessoa para você, para o seu PGM, ganha para Jesus. Crie essa cultura de convite no seu PGM, estimule as pessoas. Fale frases como, temos um grupo maravilhoso, gostaria muito de ver você conosco, e sei que você vai gostar do grupo, você se encaixará perfeitamente no grupo. Quando a gente fala essas frases, pastor, mas isso de repente pode ser propaganda enganosa. Aí a pessoa vai para lá, vai, poxa, esse aqui que é o grupo que tal. Meu irmão, você não precisa defender, e as pessoas sabem que nenhum grupo é perfeito, porque nenhuma pessoa é perfeita. Mas se você começa já pondo defeito de cara, quem é que vai querer, né? Senão é igual aquele cavalo lá Leno, aquela vez de... Eu não sei se você estimulou o líder de PGM ou que você foi, né? O pastor Leno, gente, teve uma vez, vou contar aqui, vou entregar ele. Ele estava um líder de PGM e ele foi conversar com a líder só falava mal do PGM, né? Era célula, época de célula ainda, né? E ela falava mal, e ela falava mal, e aí ele disse que foi contar uma historinha para ela. Diz que um cara estava vendendo um cavalo, era o cavalo, né? E aí, ele disse assim, rapaz, esse cavalo é maravilhoso, ele acorda cedo, eu não sei como ele mesmo se autossela, põe o selo e sai para trabalhar. E sem comer, eu deixo comida, nem comer não quer, e volta só tarde, fez um monte de trabalho, e faz... Aí o cara falou assim, rapaz, esse é seu cavalo, meu cavalo é preguiçoso e tal, e foi comparar, falou, quero esse cavalo aí, né? Depois de uns 6 meses, ele encontrou com o cara, eu estou resumindo, mas se tiver alguma coisa errada, você fala. Aí ele chegou o cara chegou para o cara que vendeu o cavalo para ele e falou, cara, o que você fazia com o cavalo? Que ele saía para trabalhar sem comer, que ele ia para o trabalho sem precisar alguém dirigir, nem montar nele, já ia sozinho, ele voltava. Porque, rapaz, agora esse cavalo, ele virou um preguiçoso, cara. Ele acorda tarde, quer comer, eu preciso puxar ele como se fosse uma mula para ele ir trabalhar. Ele não quer nada com o trabalho. E aí, dali a pouco, rapaz, eu quero que ele vá rumo ao trabalho, ele vem voltando para descansar já. E aí, como é que faz? Porque, rapaz, eu paguei um preço bom nesse seu cavalo, porque, cara, um cavalo daquele que você falou é que eu precisava dele, por isso que eu paguei um preço bom. Aí ele virou para o cara e falou assim, vai falando mal do seu cavalo, que você vai ver para quem que você vai vender esse cavalo. Eu não sei qual que é a moral da história para a líder.
Ai, ai. É claro que eu não estou... Eu acho que não era um estímulo para ele inventar. Mas é o seguinte... Gente, se tem alguma coisa boa dentro do seu PGM, é claro que pode ter, e deve ter. Agora, se é tão trágico assim, qual que é o segundo ponto de líderes apaixonados por Deus e por pessoas fazem? Eles? Pronto. Pronto. Gente, eu comecei um líder, eu fui um líder de uma chamada célula. Cara, pensa um cara que fracassou. Mas foi um tombaço feio, porque eu era pastor assim de igreja de programa só. Eu achava que liderar a reunião do PGM era fazer um cultinho, sabe? E ficava um cultinho, até que bacaninha. Aí eu disse que eu fui multiplicar o PGM, porque eu tinha status de pastor da juventude, né? E a pessoa queria ficar ali no PGM, ou na célula do pastor de juventude. E eu multipliquei o PGM, a célula. A minha célula implodiu, e a célula que eu multipliquei implodiu também. E aí eu olhava e falava assim, cara, o que aconteceu? Eu que fui tão empolgado, li tanta coisa, e agora estou aqui, fracassado. Não. Sabe... Nesses momentos é que você mais depende de Deus em oração. Deus fez algo totalmente diferente. E daquele fracasso, a gente teve uma rede que chegaram a 98 PGMs. Só através de liderança e PGMs daquele primeiro grupo. É claro que eu contei com a princípio, a ajuda da super pastora Andréa Rios, né? Que pensa a menininha multiplicadora, né? Digo menininha que agora... Não, ela é novinha ainda agora, né? Mas assim, ela era bem mais nova ainda. Mas pensa, ó, voou desde o comecinho. Gente, um líder de célula, ele precisa de PGM, que eu estou lembrando do célula, né? Ele precisa entender que ele tem que praticar, convidar, ele tem que fazer contato contínuo, ligar para as pessoas, e não tentar fazer o trabalho sozinho, mas a pessoa vou ter que ficar ligando, eu não tenho tempo. Cara, multiplique-se. Multiplique-se, sabe? Mas eu não tenho, como que eu vou fazer tanto contato assim, como é que eu vou fazer? Olha, multiplique-se. Você precisa muito separar tempo para treinar alguém. Se você vai fazer contato, faça contato com alguém que vai fazer contato com outra pessoa. Mas estabeleça isso também, como te disse lá no curso da Escola do Discípulo, todo final de capítulo tem o plano de contato de um líder de PGM. Meu principal momento de contato vai ser, meu alvo para realizar contatos é por semana. Tenho um caderno para anotar os contatos semanais. Meu contato principal aí vai escrever lá, principalmente quem você está discipulando. As perguntas que vou fazer com maior frequência essa semana são, porque quem faz contato sabe o que aquela pessoa do PGM está passando. Líder que não faz contato, líder que não interage com as pessoas, líder que está mais preocupado com as curtidas no Instagram, no Facebook, ou seja lá em que rede social for, e não tem tempo para fazer contato, está planejando uma coisa, fracasso. Prepare-se, prepara você, porque quando você está preparado, tanto nos encontros de comunhão, como nos encontros oficial do lá por semana, do PGM, porque PGM não é só um encontro semanal, mas é esse contato com as pessoas. Por que você deve preparar? Porque a preparação dá a Deus a oportunidade de trabalhar, a preparação aumenta a confiança e a fé, a preparação estabelece a credibilidade, a preparação aumenta a qualidade, a preparação reforça o valor do grupo. A preparação para hoje é o segredo do sucesso de amanhã.
Então prepare-se pessoalmente, oração e jejum, oração e jejum, oração e jejum. Prepare, ore pela atmosfera da reunião, do seu encontro, a agenda de encontros, dos seus contatos. Prepare quando você for fazer aquela edificação bíblica, esteja bem preparado. Ouça o sermão do domingo, medite nele, não chegue lá para, deixa eu ver aqui o papelzinho, é assim, fulano lê, ciclano lê, tal, agora a pergunta é essa, se virem aí. Não, vá para lá com algo que Deus está colocando no teu coração. Use os esboços e lições prontos, não fica tentando inventar coisa. E aí depois, para você também, um quadro de preparação pessoal do líder de célula, ou de líder, aqui ficou, tem que mudar a PGM, que o 8 hábitos tem, do líder de PGM, meu horário de preparo semanal o meu tempo o local onde vou preparar o encontro perguntas, aí você fala assim, puxa, deixa eu anotar aí, não passa não, calma, vai ter processamento durante essa semana, e na outra semana, e na outra semana, você vai ter isso aqui na mão. Mentoreie, eu vou ligar o mentoreamento e comunhão, e crescimento, tudo junto aqui, porque não vai dar tempo, já passei do tempo, mas é o seguinte, você andando e tendo hábitos saudáveis todos os dias, é fatal que isso vai acontecer, principalmente porque você está dependendo do poder de Deus em oração. Não é porque você está fazendo todos eles, mas quando você mentoreia, você multiplica o seu tempo. Um dia só tem 24 horas, mas ele pode ter mais, se você se multiplicar em outra pessoa. Se você andar pela graça, a graça de Deus, a graça, e discipular pessoas, você vai mais longe, você vai crescer mais. Teve um pastor que pregou no Summit, ele era um cara muito descolado, como é que é o nome dele mesmo, Carlos Alberto? O Michael Todd, isso era só para testar, porque você perguntou para mim dele essa semana, entendeu? O pastor Michael Todd, ele falou sobre você andar sobre o tempo da graça. E ele estava dizendo que algo aconteceu na vida dele, quando ele tirou um monte de coisa na agenda dele, para focar mais em multiplicar-se em outras pessoas. Tem 2 palestras no Summit que falam sobre isso, que as pessoas ficam reclamando do tempo, mas depois elas percebem que o seu tempo é muito mais frutífero quando você se multiplica em outras pessoas. Sabe, quando você procura realmente equipar essas pessoas. E por fim, eu só quero falar sobre os 10 mandamentos do crescimento pessoal. Esse aí está no 3.6, só para terminar lá. 3.6, produção. Os 10 mandamentos do crescimento pessoal. Faça a escolha de ser uma pessoa em constante crescimento. Enfoque suas atividades, estabeleça alguns alvos. Reúna as ferramentas necessárias. Desenvolva um plano que se adapte a você. Planeje o tempo necessário. Semeie antes de esperar colher. Espere o tempo, viu? Preste contas. Tem alguém para prestar contas. Compartilhe o que você aprende com os outros. E associe-se com pessoas em crescimento. Coloque em prática o que você aprendeu. Amém, amados? Você percebe? Líderes apaixonados por Deus e por pessoas, eles sonham, eles oram, eles cuidam de pessoas. E assim, quando você estiver em crescimento, as pessoas que estão andando junto com você, terão também o seu crescimento em nome de Jesus. Tudo isso para a glória de Deus. Não faça isso porque é simplesmente um processo religioso da sua comunidade de fé e amor chamado Primeira Batista. Faça isso porque a sua comunidade de fé e amor chamada Primeira Batista quer fazer a vontade de Deus e quer cumprir
com o resumo de todos os mandamentos, que é amar a Deus e amar as pessoas. Deus em primeiro lugar, e o semelhante a esse, nos amando uns aos outros, assim como Jesus nos amou. Coloque esse porquê, sonhe, ore e cuide, pratique isso. Não seja apenas ouvinte da palavra, mas praticante também, em nome de Jesus. Amém, amados?